Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos ao programa Algo a Mais desta quarta-feira. Hoje o nosso tema vai ser o mundo emocional dos homens. E eu estou aqui com o psicólogo Felipe Zanin e com a Rosângela Matos da Descomplicando Relações. Então fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Antes de iniciar o nosso papo, como sempre, eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que o programa Algo a Mais aconteça de segunda a sexta-feira, 15 para 7 da noite. A URP Mercados, no bairro São Cristóvão, aqui em Nova Prata, sempre com horários especiais para poder te atender, de segunda a sábado até as 21 horas, domingos e feriados até as 20. A Objetivo Ambientes Planejados, próximo aos bombeiros, também aqui em Nova Prata, uma esquina linda, onde você encontra móveis, decorações para tua casa ficar especial, então passa no Objetivo. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Kiron Centro Cultural, onde você encontra cursos de línguas, ensino superior, além de reforço escolar, entre outros cursos que a Kiron também oferece. Lojas Beneduzzi, vestindo felicidade e, como sempre, digo aqui que sou muito feliz em investir Beneduzzi em todos os programas Algo a Mais. E a Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. Um abraço a todas as pranetes lá de Veranópolis. E agora, então, para iniciar, eu gostaria de dar as boas-vindas ao pessoal que está aqui comigo. Rosângela, mais uma quarta-feira aqui no programa Algo a Mais. Mais uma quarta-feira e hoje um assunto bem importante. Eu acredito que muitos homens que podem estar começando a assistir o programa agora já estão pensando, eles vão descer o pau nos homens. Não é esse o objetivo. É isso mesmo. Fiquem aí, homens, fiquem aí, mulheres também, porque esse assunto vai elucidar muito desse universo feminino, das emoções, e um programa que vai ajudar muito as pessoas a entenderem um pouco mais o que acontece com os homens emocionalmente. Para quem não me conhece, sou Rosângela Matos, estou à frente da Descomplicando Relações e todos os dias eu ajudo mulheres e casais que querem viver uma relação mais descomplicada. Maravilha, Rô. E eu gostaria de dar minha boa noite para o Felipe. Seja muito bem-vindo, Felipe, psicólogo, hoje para falar um pouquinho sobre a saúde emocional dos homens. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Como tu disse, Rosângela, exatamente, a gente não está aqui para falar mal dos homens, pelo contrário, é para descomplicar, né, esse universo masculino que dizem às vezes ser muito mais simples que o das mulheres. Em algumas áreas até pode ser, mas em outras é muito mais silenciado, né? Então essas são as questões que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Com certeza. E a gente entra nesse mundo porque quando a gente fala sobre mulher, é muito fácil mulher entre amigas estar se abrindo, falando, dizendo muitas vezes o que está incomodando e daqui um pouco procurando ajuda de uma forma muito mais fácil. Quando a gente pensa nos homens, os homens eles têm muito essa situação de vamos aproveitar isso e aquilo, mas eles talvez, eu não sei de que forma te questionar, Felipe, mas eles acabam acobertando muitas vezes algumas dores que eles têm, ao invés de dar voz para elas, para dizer vamos ver o que está acontecendo na nossa vida. Muitas vezes os homens eles dão aquela negligenciada na saúde emocional deles. Como é que a gente pode ver essa situação? Ótimo. Então, vamos esclarecer algumas coisas. Primeiro, os homens falam bastante entre si também. Os homens também são fofoqueiros. Os homens falam sobre diversos assuntos. Porém, diferente das mulheres, o problema nessa questão emocional é que os homens não têm uma abertura emocional, não falam sobre sentimentos e emoções comparado às mulheres, né? São essas as questões, porque a gente muitas vezes pensa, o homem é muito mais calado, muito mais silencioso. Não necessariamente, mas isso não quer dizer que os homens eles têm abertura emocional, que falem sobre os seus sentimentos, as suas emoções, né? Esse é o principal ponto na saúde emocional, que tá falando, que é negligenciado, né? Isso culturalmente vem desde sempre, né? A gente cresce com essas características, né? Os homens já crescem com todos aqueles
estereótipos que a gente ouve, do homem não chora, homem não pode ter muito mimimi, homem não pode ter muita frescura, né? Homem tem que ser a base. Exatamente, né? Então, são essas questões que fazem com que os homens negligenciem, que não cuidem da sua saúde emocional, física, que tenham problemas nos seus relacionamentos, né? Que tenham problemas em expressar os seus medos. Então, são essas características que atrapalham muito o autocuidado. Rô, quando a gente pode compreender essa situação, talvez trazendo para uma realidade, e eu quero ver se isso tem a ver, tá? Quando a gente acaba falando que o homem, ele acaba não dando voz para os seus sentimentos e tudo mais, por vezes, eu não quero generalizar porque não é essa a ideia, né? Mas como estamos falando do sexo masculino, muitas vezes a fuga deles dentro de um relacionamento, quando eles não se sentem bem, pode ser a traição, pode ser estar buscando outras formas, eles não compreendem o que pode estar acontecendo. Às vezes a mulher, ela tem essa abertura de dizer, não tô feliz, eu vou procurar ajuda, eu quero tentar mudar tudo isso, e o homem, talvez de alguma forma, por justamente dar essa... procura outro viés dentro de um relacionamento para essas questões? Sim, Laura, e vamos entender um pouquinho dessa construção, né? A menina e o menino, quando existe uma menina e um menino dentro de uma casa, a menina ganha uma boneca, e o que ela faz com a boneca? Ela brinca de médica, ela cuida da boneca, ela ensina a boneca. Então, mulheres, elas aprendem muitas vezes a cuidar, né? As mulheres têm essa coisa do ser cuidadora. Muitas vezes, essa mulher, ela é ensinada desde muito pequena a cuidar da casa, fazer comida, ajudar a mãe. E o menino tá lá fora, correndo, jogando bola, né? Os meninos não são, em sua grande maioria, incentivados, especialmente outras gerações, né? Essa nova geração agora está sendo ensinada de uma outra forma. A cuidar da casa, a falar dos seus sentimentos. Então, o menino, quando ele fala que está com um sentimento difícil, muitas vezes ele é incentivado a guardar aquele sentimento, né? O choro do menino, ele não é incentivado a falar das suas emoções. Meu filho, como você se sente? E o menino parte muito mais para um lado agressivo quando ele está com as emoções abaladas. Muitas vezes o menino é incentivado, inclusive, a resolver os seus problemas na escola de forma agressiva. A menina já chora, já fala, já tem mais acolhimento. Então é uma construção, Laura. Não dá pra gente falar do resultado sem entender qual foi a construção que aconteceu na vida desse indivíduo. Então, um menino que aprendeu desde pequeno a fugir dos seus sentimentos, a não falar deles, a esconder aquilo porque era uma fragilidade, uma fraqueza, vai chegar na vida adulta, vai entrar em um relacionamento e veja bem, se ele entendeu que o lugar da mulher é cuidar, o que ele vai esperar da sua esposa? Que ela cuide dele. E automaticamente ele vai colocar muitas expectativas nesse relacionamento que não vai se tornar um relacionamento de dois adultos saudáveis. Eu acredito que é adulto que tem relacionamento. E em um relacionamento adulto, as pessoas são do mesmo tamanho. Só que quando existe uma diferença de tamanhos aí, que a mulher precisa ser a mãe desse homem, né? E o homem fica no papel de filho, isso torna a relação muito pesada. Então, a traição é um sintoma de algo que está acontecendo no relacionamento e muitas vezes com o indivíduo. O Felipe tem uma história, acho bem legal o Felipe compartilhar com a gente, o tempo que ele ficou fora do Brasil e alguns dados, né, com relação aos homens, relação ao alcoolismo, uso de drogas, porque isso acomete muito mais os homens, Laura. Então, a questão da pornografia também é uma fuga. Então, existem videogames, existem várias formas de fugir da realidade e não olhar para suas emoções. A traição é uma das formas. Tanto que um dos motivos, são vários, inúmeros os motivos que levam uma pessoa a trair. Obviamente que isso é uma escolha, mas um dos motivos é a baixa autoestima, é a dificuldade para falar com a parceira muitas vezes sobre o que não está funcionando no relacionamento. Óbvio, isso faz mal para os dois, não é uma coisa positiva, não resolve o problema, mas muitas vezes a pessoa acaba fugindo da dor, encontrando uma fonte de prazer rápida. Maravilha. E Felipe, então, dentro de todas as, como a Rô comentou, tu tens alguns dados que poderia nos passar dentro das questões dos homens, quando existem algumas fugas emocionais? Sim, eu até anotei aqui, deixa eu conferir para mim não me confundir. Dados bem atualizados, né? Maravilha. Por exemplo, os homens
dentro do que tu falou, isso eu achei perfeito. Isso é a consequência, né? Mas a gente tem que entender a construção, de onde vem isso, né? Olha só, então, essas características dos homens que a gente tem comentado, 95% da população carcerária no Brasil, elas são de homens, que tem a ver com essa agressividade, com esse papel do homem, né? Como é que o que o homem deve fazer, como o homem deve se comportar, quem é homem, né? E isso acaba resultando em comportamentos violentos. É uma consequência dessa construção de quem é homem, como é que o homem deve ser, né? 83% dos homicídios e acidentes, das mortes por homicídios e acidentes no Brasil são de homens, né? 89% de internados para tratar de alcoolismo são homens. Então, isso tudo são dados que são consequências desse papel de como o homem deve se portar na nossa sociedade, né? E que, obviamente, são papéis distorcidos, errados, né? Que, como tu estava bem dizendo, desde a base, desde lá da criação da menina e do menino, eles vão sendo estimulados, né? Porque o homem tem essa característica mais agressiva, mais de força, mais de, muitas vezes até de violência. Então, mas peraí, né? Eu tô aqui para ajudar os homens a pensarem. Por que a gente tem que ocupar esse papel, né? Será que realmente é tão ruim a gente deixar algumas características que são vistas como características masculinas e assumir algumas características que são humanas e que a gente acaba reprimindo, como, por exemplo, a sensibilidade, né? Por que a gente não pode... Por que os homens não podem ser sensíveis como as mulheres em alguns aspectos, né? Ou qualquer aspecto, né? São esses fatores que eles contribuem muito para que esses dados negativos com relação aos homens aconteçam. Outro dado, a expectativa de vida dos homens é 7 anos, mais ou menos 7 anos a menos do que das mulheres. O que justifica esses números, né? Tão mais elevados negativamente com relação ao papel masculino. Eu ouvi recentemente uma frase que eu achei genial, dizendo que o papel do homem é não ser mulher, não ser criança e não ser gay, né? O que isso quer dizer, né? Por que um homem gay não é homem, né? Por que um homem não pode se identificar com alguns papéis femininos, como tu comentou antes, da criação da menina e do menino? Por que o homem não pode ser dono de casa? Não pode ser um bom cuidador dos filhos, né? Essa transformação, eu acredito que ela vem acontecendo devagarinho, mas ela ainda é muito enraizada nessas questões culturais, né? De machismo, o homem que é dono de casa é visto como uma pessoa de insucesso, né? Está associado à mulher, muitas vezes não. Daí agora vem a pressão, né, obviamente, das mulheres de assumirem vários papéis ao mesmo tempo e nesse meio termo os homens acabam não assumindo dividindo papéis com as mulheres, né? Por que isso? Porque é visto como uma regressão para o homem, né? Dividir as tarefas da casa, dividir a criação dos filhos, né? E quando a mulher hoje é pressionada a assumir os papéis que antigamente eram quase que exclusivamente masculinos, né? Do trabalho, dos estudos, do sair de casa, também da provedora, né? Do lar, que era uma atividade masculina. Só que como isso atrapalha mais do que ajuda. E aí os homens estão perdidos. É isso que eu vejo no dia a dia, que os homens estão perdidos. Se eu assumir alguns papéis que aparentemente são femininos, eu sou mal visto no meu grupo, na minha sociedade, entre os meus pares, né? Às vezes até excluído, né? E ao mesmo tempo, se eu não assumir, eu estou ficando para trás, né? A evolução tá pedindo
outros tipos de comportamentos e as pessoas estão perdidas dentro disso, né? Quem sabe essa confusão seja, Felipe, porque a gente tá cobrando muito das mulheres saírem de casa. Só que tem muita mulher que quer ficar em casa. Então tem essa situação. E da mesma forma, quando um homem diz, não, eu gosto de estar em casa, eu quero estar em casa. E aí a gente já vê com outros olhos. Então, talvez toda essa confusão, ela esteja nesse extremismo de que mulher sim, mulher tem que sair de casa, tem que ser o que ela quiser. Tá, mas e se ela quiser estar, né, em casa? E da mesma forma, se o homem quiser estar em casa? Porque por vezes se obrigam a fazer atividades que não são atividades que eles gostariam de estar fazendo diariamente. E eu vi estava assistindo um documentário que falava que se tu te olhar no espelho por 4 dias seguidos e olhar, estou indo fazer tal coisa, estou feliz, se tu disser sim ou não, se no 4º dia tu responder que não, é porque tu já tem que trocar a teu estilo de vida, o teu trabalho e tudo mais, porque tu precisa compreender de que tudo que tu precisa fazer bem pra ti. Então, estar trabalhando não necessariamente tem que ser uma obrigação. E, claro, é uma obrigação, a gente sabe. Hoje, o sustento e tudo mais, ele vem dessa questão. Porém, tem que ser algo que esteja pelo menos confortável. Porque isso vai assumindo questões aí dentro da pessoa que tu tem daí saídas bem complicadas. Então, dentro dos homens, é essa questão que eles não têm muita abertura. E aí, dentro disso, né, Rô, falando um pouquinho mais sobre relacionamentos nesse mundo. Bem interessante você falar essa questão de trabalho, Laura. Eu atendo casais que muitas vezes a mulher está buscando por um novo trabalho justamente porque ela quer se conectar com o propósito dela. Uhum. E o homem não entende, né? Não entende, e ele não entende, por exemplo, assim, como assim que você quer ganhar dinheiro e amar o que você faz ao mesmo tempo? Uhum. E eu percebo que muitos homens são bem rígidos nesse sentido, assim, não, é carregar o peso do mundo nas costas, né? Eu odeio o meu trabalho, mas eu trabalho porque esse trabalho vai, né, trazer o sustento para minha família, então eu tenho que aguentar. E aí no aguentar, às vezes a pessoa ela vai se machucando ali emocionalmente, né? Porque nem sempre, porque a pessoa não tá falando o que ela tá sentindo, ela não tá sentindo. E isso é ruim no relacionamento. Então, vamos entender um pouco desse universo do que acontece no relacionamento. A mulher, ela acaba falando quando ela tá insatisfeita no trabalho, ela acaba compartilhando, ela acaba buscando um novo propósito para si, né? Essa palavra, ela é muito mais do universo feminino do que do universo masculino. O homem tem que fazer o que tem que fazer e ponto, né? Muito mais nesse sentido. E a partir disso, existe uma exigência do homem muito grande, tanto que os homens se cobram muito mais por performance, né? As mulheres se cobram muito mais por perfeição. Então, são mundos diferentes. E no relacionamento é pesado, porque eu escuto muitas vezes, eu abro muito essa coisa da comunicação fluida no relacionamento, e às vezes as minhas clientes trazem pra mim assim, nossa, hoje realmente sentei pra conversar com meu marido e perguntei como ele está, né? E eu falo sempre, um bom jeito de começar a conversa é você falar, eu percebo que você se sente assim, porque você está abrindo a porta para a pessoa assumir que ela se sente daquela forma, sem fazer uma acusação, sem reclamar, e é um momento que muitas vezes o homem fala, realmente eu tô assim, realmente eu tô exausto, eu realmente tô cansado, e aí ele começa a contar da rotina dele, né, porque muitas vezes os homens não compartilham isso com a esposa, ou com a namorada, e isso é ruim, Laura, porque é importante que os homens também tenham espaço para essa vulnerabilidade dentro do relacionamento, e quando não existe isso, são mundos completamente diferentes e o casal não se entrega um pro outro. O que eu acredito? Eu acredito numa energia vital, feminina e masculina. Na questão de tradução no Brasil, a gente tem feminino e masculino, né? Mas isso não tem nada a ver com gênero. Porque dentro do feminino existe o masculino e dentro do masculino existe o feminino. Se nós formos olhar por outras linhas, né? Nós temos ânimos e ânima, nós temos Shiva e Shakti, né? Que são divindades que representam essas energias, e nós temos o Yin e o Yang, né, que representam isso. Então, dentro da energia masculina, existe o feminino. E quando o homem aceita esse seu lado feminino, no sentido de expressar suas emoções, de entender que a vida a dois é sobre compartilhar, para que essa mulher não fique com uma jornada tripla. Por quê? Se a mulher tá pegando um lugar que não seria dela, que é do trabalho, que é do sucesso profissional, ela tem que acrescentar isso na rotina que ela já é para ela. Então, cuidado com os filhos, cuidado com a casa, aquela função toda.
Então, as mulheres assumem muito mais esse lado. E muitas vezes ela passa o dia fora de casa, ela volta para casa, ela tem que cuidar dos filhos, dar banho, fazer comida, e o homem tá na frente do sofá. E aí, o que acontece a partir disso? Brigas intermináveis, né? Então, o homem entender que ele pode compartilhar a vida com uma outra pessoa, e isso não vai tornar ele fraco. Isso não vai tornar ele um maricas. Isso não vai diminuir pontos na carteira de macho dele, né? É essa questão do, não, eu posso ser vulnerável, eu posso falar dos meus sentimentos e eu estou num espaço seguro para isso, né? Então, é uma nova construção que vai acontecendo a partir do homem aceitar esse feminino dentro dele também. E a mulher, por outro lado, quando ela também aceita esse masculino, que dá força para o trabalho, que dá força para realizar seus sonhos. E aí é quando tudo se equilibra e fica bonito, né? No relacionamento e na vida como um todo. No casamento ou no namoro, os impactos são muito prejudiciais desse fardo da masculinidade tóxica, né? O homem não chora, o homem, ele precisa, é aquela coisa do homem disputado por várias mulheres. Trazendo um exemplo, assim, de criança, muito infantil, né? É muito comum perguntarem para um menino ali de 8 a 10 anos, assim, quantas namoradinhas tu tem na escola? Mas para a menina não se pergunta isso. Por quê? Porque o menino, ele é incentivado a ser o pegador, né? O garanhão. Para o homem é bom isso. Para a mulher, não. Para a mulher, isso vai enfraquecer ela como mulher se ela for uma pegadora. O menino que tem comportamentos mais sensíveis, já vem o comentário, né? Mas esse teu filho parece uma moça. É algo pejorativo, é algo ruim. Quando é a menina que sobe em árvore, quer casinha na árvore, brinca, a tua menina parece um moleque. Mas parece que esse moleque é uma coisa forte, né? Ela é uma menina forte. Por que que esse masculino, ele é tão hipervalorizado e o feminino não? Por que que os homens não podem gostar, né, de se arrumar, de cuidarem da sua beleza, de expressarem seus sentimentos? E por que que isso é ruim? Não é ruim, pelo contrário. Então, a partir do momento que a gente vai saindo desse campo, desse fardo de homem tem que resolver as coisas com violência, homem tem que performar o tempo todo, homem tem, a gente traz uma leveza para os homens também. É uma permissão, Laura. Eu acredito que os homens precisam de uma permissão para sentir mais. E quando isso acontecer, a gente vai ter relações muito melhores, relações mais fáceis. Então, por exemplo, a semana passada eu estava conversando com algumas pessoas e aí elas estavam falando sobre supermercado. E eu disse assim, lá em casa quem faz supermercado é meu marido. O olhar foi assim, sério? Teu marido faz isso? Eu falei, sim, ele faz. Às vezes eu nem sei o que tem que comprar lá em casa, ele faz. Como se fosse uma coisa assim, ele é anormal. E não, na divisão de tarefas a gente entendeu que é melhor ele fazer isso, eu faço outras coisas. Então, tá tudo bem, tá tudo certo, né? O homem, muitas vezes, um amigo liga pra ele e fala, e aí, bro, vamos tomar uma cerveja? E aí o cara fala, hoje não posso, né? A patroa saiu com as amigas, ou a patroa, enfim, tá fazendo alguma coisa. Ah, tá de babá. Né? O homem virou babá. Não, ele é o pai das crianças, ele está ajudando a sua esposa em algo que é responsabilidade de ambos. Quando a mulher é algo normal, ela ficar com as crianças, e até o Felipe estava falando antes, né? Para o homem sair com os amigos. O homem ser com os amigos é algo normal, a mulher sair com as amigas para beber é algo imoral. É isso aí. Pessoal, o papo tá ótimo, porém nós vamos para um breve intervalo comercial e a seguir nós retornamos com esse mundo emocional dos homens. Fica conosco. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. No próximo programa Mulheres, dia 1º de setembro, estaremos recebendo a neurologista Gláucia Confortin, com o tema Sono e Saúde. Não percam! Vestir-se de felicidade ficou cada vez mais fácil. Na Beneduzzi, você encontra uma linha para vestuário, calçados e acessórios. Toda semana você tem lives com ofertas ao vivo em nosso Instagram. Além de contar com as compras via WhatsApp e Tele Beneduzzi. Siga nossas redes, Facebook e Instagram. Beneduzzi, vestindo felicidade.
Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. O RP Mercados conta com um espaço amplo e organizado para te receber. O açougue com carnes de procedência, frutas, legumes e verduras fresquinhas e uma padaria repleta de delícias e pães feitos na hora. RP Mercados, horários de atendimento especiais. Venha conferir. Voltamos com o programa Algo a Mais desta noite, hoje falando sobre o mundo emocional dos homens. É a quarta-feira do sofá, a gente sempre traz assuntos que remetam a relacionamentos, a como a gente pode construir algo que fique mais leve para os dois. E hoje, como a gente sempre fala em relação às mulheres, a gente também tem que dar o espaço para os homens. Porque sim, eles fazem parte da nossa casa, a gente precisa ter esse entendimento por vezes o que está acontecendo com o nosso marido, enfim, com o nosso companheiro. Então, é bacana estar aqui nessa noite para falar sobre isso. E eu estou aqui lembrando com o Felipe Zanin, que é psicólogo, e também com a Rosângela Matos da Descomplicando Relações, minha companheira das quartas-feiras do sofá, né, Rô? E agora, voltando para esse nosso assunto, que está sendo super importante e é bacana para mulheres que estão assistindo, daqui um pouco acenderam um alerta em relação ao seu companheiro. Será que alguma coisa que está sendo comentado está acontecendo contigo em casa? Com o teu marido? Enfim, então é legal. Homens que podem estar nos acompanhando também, poxa, daqui um pouco, só prestar atenção em algumas situações, não precisa ficar se abrindo agora para todo mundo, né? É essa questão que a gente só quer que pare e pense um pouquinho sobre tudo que está realmente acontecendo na tua vida, se está tudo certo. E como a gente fez a colocação antes sobre o trabalho, por exemplo, o diário, eu não quero colocar aqui que a gente precisa amar o que a gente faz, sabe? Tem aquela situação que a gente um pouco força a situação, que é tipo assim, eu preciso amar o que eu faço. E tem situações que tu trabalha com uma coisa, não é que tu ame, mas tá confortável pra ti. E aí tá tudo bem, não é que a gente fala sobre esse romantismo, essa coisa, essa vida perfeita que todo mundo tem, né? De saber que todo final de semana a pessoa pode ir pra tal lugar, ou a pessoa pode estar fazendo, ou no que ela trabalha é a melhor forma. A gente precisa tirar um pouquinho dessa história do caminho também, né? Mas antes a gente fez essa colocação até mais para que possa dizer que não, se tu achar que tu precisa mexer e modificar um pouco sobre a tua rotina, o que tu tá fazendo, né? Então que seja feito. E agora, voltando com esse assunto, a gente vai falar, hoje, 1º de setembro, é um mês em alusão à prevenção ao suicídio. E a gente sabe que esse número tem cada vez mais crescido e que os homens, por vezes, eles estão à frente nesse ranking. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso também, né, Felipe? Que ótimo assunto. Realmente vamos aproveitar o Setembro Amarelo agora para dar um foco na prevenção ao suicídio, que é muito importante. E no Brasil e no mundo todo são índices que vêm cada vez mais aumentando, né? Devido a vários fatores. E a questão, linkando já ao universo masculino, é que, eu não sei se todo mundo sabe, mas
o número de suicídios no Brasil é quase 4 vezes maiores em homens do que em mulheres. Olha só que número alarmante, assim. E isso tem tudo a ver com o que a gente estava falando. E como tu bem colocaste, tu também agora acabou de comentar que os homens têm uma dificuldade de falar, muitas vezes até para sua companheira, para sua esposa, para seu filho. Só que não é só. Muitas vezes para qualquer pessoa, para o melhor amigo, até para o terapeuta, né? Eu sou psicólogo clínico, trabalho todos os dias com isso, e eu percebo na terapia que tem gente que chega com 50 anos ou mais de idade e que nunca verdadeiramente falou sobre os seus sentimentos, sobre os seus medos, né? Que a família, tu que trabalha com relacionamentos, deve perceber que a família, às vezes a companheira, a esposa que vive há décadas, não conhece aquela pessoa que está, não conhece verdadeiramente os sentimentos, né? O que ela pensa lá no fundo, quais são os seus medos, porque os homens, eles têm essa resistência, né, como a gente comentava antes, em função de vários fatores, né, desde as suas crenças, desde a sua criação, vergonha, né, fugir desse papel do masculino, né, de falar, de pedir ajuda, né, é famoso, né, mundialmente, né, a questão de o homem não tem dificuldade ou não consegue pedir ajuda, a não ser que chegue ao extremo, né? E se tratando de saúde mental, mais ainda, né? Muitas vezes os homens procuram 3, 4, 5 médicos para tratar alguma questão física, quando não existe nada de físico aí, quando é um problema mental, cognitivo, emocional, e que traz consequências no comportamento no dia a dia da pessoa. Com certeza. E, Felipe, falando em suicídio, já que estamos no Setembro Amarelo, a gente pode compreender que situações que acontecem da rotina de um homem, claro que a gente entra também na rotina de uma mulher, enfim, mas são questões que vão sendo, talvez, acumuladas, vão sendo somadas para que a pessoa tenha tal atitude? As questões da rotina do dia a dia, sim, com certeza. Porque o suicídio, ele geralmente, ele é uma forma desesperada de dizer, eu não aguento mais, eu não vejo mais solução, né, para os meus problemas, né. Ele tem essa intenção não da morte em si, né, mas em si do fim do sofrimento, do fim dos problemas, né. Então, sim, o dia a dia, quando ele vai chegando a esse ponto de eu não vejo mais solução para isso, e eu não tenho com quem me abrir, com quem pensar junto, com quem me conectar nesse meu sofrimento, aí pode chegar ao level mais extremo, que é a questão do suicídio. Embora, né, por que a gente fala tanto no Setembro Amarelo da prevenção? Existem muitas, pode não parecer, mas existem sempre muitas saídas que a gente não consegue ver todo mundo, todas as pessoas não conseguem ver todas as possibilidades que existem na sua vida, né? Então, por isso que o tratamento, seja a terapia, seja realmente conversas sinceras e abertas com familiares, com amigos, com pessoas, grupos de apoio, de ajuda, autoconhecimento, né? Que seja estudo, cursos, livros, tudo isso ajuda nessa questão de, peraí, será que tem algumas formas de melhorar essa minha condição, de acabar com esse meu problema, né? E que, se não tratado, podem sim levar até o caso extremo do suicídio, né? Quando a gente vê situações como essa, Rô, e famílias que não se conhecem, Muitas. Como a gente pode talvez estar falando um pouquinho, que possa abrir um pouquinho a mente das pessoas que estão em casa e dizer, poxa, olha para o teu marido, olha para a tua esposa, de que forma a gente consegue conhecer realmente? Porque é como o Felipe disse, pessoas que estão há 20, 30 anos juntos, 50 anos juntos, e que realmente não conhecem a fundo, talvez, o sentimento que habita naquela pessoa, né? Aquela situação. Laura, uma verdade
que vai doer em muitos, né? Boa parte das relações são superficiais, né? Com os amigos, com os familiares, e os casamentos não são diferentes, né? Muitos casamentos são construídos à base de armaduras, né? Cada um monta ali o que quer mostrar para o outro, por medo de se abrir, por medo de se tornar vulnerável na relação, porque para muitas pessoas entende-se que a partir do momento que você está vulnerável, você é a parte fraca daquela relação. E existe um desejo de não ser essa parte fraca. Então a pessoa vai se escondendo. Isso acontece muito mais com os homens, né? Eu percebo, por exemplo, às vezes eu estou atendendo um casal e o homem chora, às vezes a mulher, ela se assusta quando ela vê o marido chorando, desesperado por algum gatilho, por alguma coisa que ele começou a colocar pra fora. Muitas vezes é na telinha, né, porque eu atendo online, e aí eu sempre sugiro que cada um fique em um cômodo da casa com um computador ou celular, especialmente nas sessões que são mais difíceis, de alinhamento e tudo mais. E quando isso acontece, às vezes a mulher tá ali, né, tranquila, e o homem começa a chorar, ele tem um momento ali de desespero, e a esposa, né, dá um susto, assim, ela tem um susto, porque muitas vezes depois elas falam, eu nunca vi meu marido se abrir assim, nunca vi meu marido falar isso, ou quando o homem começa a falar que tem medos, que se sabota, muitas vezes a mulher fala, nossa, mas eu não sabia disso, né, é uma surpresa. Então, como mudar isso? A partir do momento que as pessoas começarem a construir relacionamentos com uma comunicação verdadeira, com uma comunicação que envolva a vulnerabilidade, porque a vulnerabilidade, ela não é uma fraqueza. A partir do momento que eu conto para você que eu sou vulnerável, eu digo a você, eu sou humana, eu tenho sentimentos, eu tenho um lado sombra, eu tenho um lado luz, e isso também ajuda a buscar ajuda quando as coisas não estão bem. O Felipe estava falando dessa questão física, né? Muitas vezes o homem está com constipação, com diarreia, dor de estômago, gastrite, enxaqueca crônica. Ele está com vários sintomas físicos e ele percebe esses sintomas, mas ele não vai entender, ou demora muito tempo, ou negligencia que isso é o resultado de uma outra coisa que está acontecendo no nível emocional. Então, não é só uma dor de estômago que você tem. É entender por que você tem essa dor de estômago. E é quando o homem não faz esse movimento de entender. A mulher, como ela olha muito mais para os seus sentimentos e emoções, é mais natural para a mulher questionar por que o meu estômago dói? O que aconteceu hoje que está fazendo com que o meu estômago fique assim? Então, é levar para os homens realmente. Eu acho que a ideia desse programa é mostrar uma luz, né? Os homens não são nossos inimigos, Laura, né? Nós, enquanto mulheres, não somos melhores e nem piores que eles. Cada um tem a sua força e em um casal é lindo. Eu acredito que a gente precisa do outro. Eu acredito nisso, né? Eu já por muito tempo fui bem combativa, por muitos anos da minha vida, no sentido de, não, a gente consegue ser feliz sozinha. Não é sobre ser feliz sozinha, é sobre você compartilhar a vida com alguém. É tão bom quando você tem um lar para voltar e você tem alguém te esperando. Os homens não são nossos inimigos, né? É muito bom a gente ter um parceiro de vida, muito bom ter alguém com quem contar. E quando o casal pode se abrir, um chorar com o outro, é maravilhoso. Não é só a mulher que precisa de colo, às vezes o homem também precisa de um colo, precisa de uma palavra. Eles não dão conta de tudo, eles não são fortes o tempo todo no casamento. E aí, muitas vezes, esse homem vai se fechando no seu mundo, a mulher vai se fechando no mundo dela, e a relação vira uma relação de aparências, que os dois são muito fortes ali, só que não são, né? E aí a gente tem os resultados que nem sempre são positivos. Com certeza. E Felipe, dentro das suas experiências, né, sabemos... Para quem não sabe, Felipe estudou fora, ficou um tempo fazendo especialização e tudo mais. Então, o que a gente pode pontuar dentro da saúde dos homens e situações que podem agravar também? Ok, essa é uma pergunta bem complexa, porque existem vários contextos aí, mas é muito boa. Uma coisa que eu vejo que hoje está melhorando bastante na saúde dos homens, na saúde mental, essa questão da vergonha, essa questão até do machismo cultural dos homens não procurarem ajuda. Isso é uma questão assim essencial que está melhorando, mas ainda precisa melhorar muito mais. E todo mundo tem que saber, né, que é importante que nós busquemos ajuda quando a gente precisar. Que, como tu muito bem colocou, Rosângela,
todo mundo precisa disso. Isso faz parte, isso vai melhorar todas as nossas relações familiares dentro de casa, com os nossos amigos, com os nossos filhos, com as pessoas ao redor, né? Então, a gente não pode ter vergonha de buscar ajuda. Essa é uma questão bem importante. E daí, uma outra que eu posso fazer um link aí, que a gente comentou antes, sobre a questão hoje da masculinidade tóxica que tu acabou citando, né? Os homens estão também muito perdidos nisso, né? Porque hoje se fala muito dessa tal da masculinidade tóxica, o que é, o que não é, e muitas vezes é confundido, né, com masculinidade. Daí tu falou, existe hoje um combate, às vezes, muito grande com relação a isso, e com certeza tem que existir com relação à masculinidade tóxica, só que a gente tem que identificar e perceber que não é a mesma coisa, masculinidade e masculinidade tóxica, que hoje está associado, né? A masculinidade tóxica, ela tem muito mais a ver com comportamentos específicos, que tem geralmente conexão com agressividade, com violência, com controle, e isso não faz parte da masculinidade, né? Isso não deve fazer parte, não pode fazer parte. Pelo contrário, a masculinidade, ela é tão bonita, tão potente, tão saudável como a feminilidade, né? Quanto o feminino, né? O ser masculino e o ser feminino tem essa potência, essa beleza, essa questão de energia de vida vital, como tu citou antes, né? E não se relaciona com masculinidade tóxica, que a gente hoje está confuso nesse mundo, e daí os homens não sabem para onde correr, né? Mas eu tenho que ser sensível, mas daí se eu for sensível, lá eu tenho essa pressão social que vão dizer que eu sou viadinho, por exemplo, né? Que era... hoje vem diminuindo, mas era um xingamento muito comum, e para ofender as pessoas, como tu não pode fazer aquilo, né? Que não faz sentido nenhum, pelo contrário, só vai reprimindo sentimentos, reprimindo alguns comportamentos, e demonstrar sensibilidade, né? De chegar para alguém e dizer assim, olha, eu tô muito mal, né? Eu tô bem abalado nesse momento. Minha mãe tá doente, meu pai tá doente, eu briguei com a minha companheira, não sei mais o que fazer, né? Tem um dado também recente que diz que 3 a cada 10 homens apenas conversam sobre essas questões mais profundas e sentimentais com outras pessoas no geral, seja com esposa, seja com amigos, seja em terapia, que são essas questões que eu estou dizendo. Olha só que simples, né? Fazer uma fala dessa. Eu não estou bem, né? Eu não estou legal, e os homens simplesmente não conseguem, têm vergonha. Às vezes até tem conversas muito íntimas, né? Com pessoas próximas, mas ao mesmo tempo gera um desconforto até onde falar dos sentimentos, né? Essa é uma questão que eu acho fundamental, que os homens se atentem, que os homens consigam enxergar e consigam trabalhar mais, consigam ir mais a fundo de que isso não é vergonhoso, isso não é ruim, isso não é feio, isso não tira nada, não perde pontos, como tu disse na sua carteirinha de macho. Eu achei ótima essa expressão, né? Tu não tá perdendo nada com isso, pelo contrário, tá crescendo como um ser humano, tá crescendo dentro das suas relações, né? E quando tu faz todas essas colocações e dizer que sim, que há possibilidades de procurar ajuda e tudo mais, e na realidade há possibilidades de procurar ajuda é algo óbvio, né? Porém, quando a gente fala sobre isso, a gente vê que os homens, por vezes, não veem essa possibilidade. E eu queria te questionar, porque tu é homem, psicólogo, tem muita procura de homens que querem se tratar contigo porque tem um pouco de receio de se abrir com uma mulher. Por exemplo, já que eu tenho que me abrir com alguém, então que seja com outro homem que vai me entender. Não vai ser como uma mulher, por exemplo, que pode talvez, sei lá qual é a cabeça dos homens, mas tu vê essa procura, talvez, por tu mais seres... focada. Isso, mais focada.
Com certeza, essa também foi uma ótima pergunta. Isso é bem comum na clínica psicológica, de homens me procurarem justamente por ser homem e acreditarem que assim eles vão se sentir mais... tranquilos, tu vai me entender. Exatamente, mais seguros, mais tranquilos, que alguém vai compreender melhor. Então, popularmente, é bem comum essa crença, né? Que não necessariamente é verdadeira ou não, claro. Mas, por exemplo, esse é o meu foco de trabalho. Como alguns homens têm mais facilidade em procurar outro homem para fazer terapia, por exemplo, eu procuro focar o meu trabalho com homens, né? E eu até estava citando antes o dado da internação de pessoas que tem problemas com álcool e outras drogas, né? No Brasil, se eu não me engano, 83% são homens. Eu trabalho numa clínica que se chama Centro Terapêutico Especializado Libertar, em Marau, né? E justamente, alguns homens lá têm uma dificuldade muito grande em se tratar com profissionais mulheres. Eu queria falar com o Felipe, ou eu queria falar com o fulano, porque nós temos uma colega psicóloga e algumas pessoas simplesmente não têm coragem, ou acham que não vão ser compreendidos, ou se sentem inseguros, que é justamente a masculinidade tóxica, que é no sentido de eu não posso falar isso para uma mulher, ela não vai entender. Ou, eu tenho comportamentos que são mais agressivos e que são com relação ao ataque àquele tipo de figura. Então, também não se sente à vontade. Então, sim, é bem comum essa procura de homens a outros homens. Sim, e até dentro disso a gente acaba vendo que muitos não se abrem com a esposa por causa disso. Ela não vai entender. E era isso. Bom, pessoal, nós vamos para mais um breve intervalo comercial e a seguir nós retornamos com o programa Algo a Mais desta noite. O RP Mercados conta com um espaço amplo e organizado para te receber. O açougue com carnes de procedência, frutas, legumes e verduras fresquinhas e uma padaria repleta de delícias e pães feitos na hora. RP Mercados, horários de atendimento especiais. Venha conferir. Vestir-se de felicidade ficou cada vez mais fácil. Na Beneduze, você encontra uma linha para vestuário, calçados e acessórios. Toda semana você tem lives com ofertas ao vivo em nosso Instagram. Além de contar com as compras via WhatsApp e Telebeneduze. Siga nossas redes, Facebook e Instagram. Beneduze, vestindo felicidade. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Missa da Igreja Matriz São João Batista, em Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Basile, um santo café, Casa Trevo, de Máquinas e Algor, Funerária Tec Giovanni, Unimed Vale das Antas. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital.
Voltamos com o programa Algo a Mais desta noite, falando sobre o mundo emocional dos homens. E agora a gente vai ir um pouquinho mais pro lado de homens ajudando, auxiliando na criação dos filhos. Porque a gente sabe que tudo está mudando. Graças a Deus as coisas estão tendo outro entendimento, as crianças estão sendo criadas de uma forma um pouco diferente. Porém, a gente ainda vê pontos, situações onde existe aquela coisa, não, é a mãe que cuida e o pai, né, tem toda essa parte da negligência com os filhos. E Rô, como a gente pode ver essa situação dentro da família? Acontece muito ainda, Laura. Na nossa região, isso é uma reclamação constante das minhas clientes. Eu percebo que em outras cidades, tudo tem uma questão regional também, né? De uma construção regional. E eu vejo, por exemplo, em lugares maiores, muitas vezes, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, às vezes o pai é que leva a criança para a creche, porque a creche é mais perto do trabalho dele. Aí ele já busca, daí ele já passa no supermercado. Então, acho que também tem toda essa construção da região, né? Da cultura daquele lugar. Mas ainda é uma reclamação muito grande, que as mulheres se sobrecarregam muito mais. Como eu estava falando da questão até de uma jornada tripla, né? Muitas vezes o homem tem o seu trabalho. Então, ele chega ao meio-dia e a esposa também chegou ao meio-dia. E tem uma criança pequena e os dois precisam almoçar. Muitas vezes o pai almoça e volta pro trabalho. E a mãe fica ali com aquela criança e ela não consegue, muitas vezes, almoçar, fazer suas coisas nesse intervalo, né? E o homem chega no final do dia, tem seus compromissos, vai fazer suas coisas, né? E a mulher vai se sobrecarregando com várias funções. O que eu acredito? Que a comunicação é remédio para tudo, né? Para muitos problemas, né? E é sobre sentar e fazer acordos e alinhamentos. Um relacionamento funciona com acordos. E os acordos precisam ser mudados em cada momento da vida. Então, quando casaram, não tinham os filhos, eram alguns acordos. Casaram, tiveram os filhos, são outros acordos. Então, é não evitar conversas difíceis, Laura. É sobre você sentar com o teu parceiro e falar assim, amor, eu percebo que isso aqui está acontecendo, e aí vem uma comunicação não violenta. Porque quando nós assumimos um lugar de exigência, uma postura de reclamação, do outro lado, vem também uma postura, muitas vezes, de contra-atacar, de argumentar, e aí não resolve-se nada, né? Vira uma discussão. Então, o que eu indico muito para as minhas clientes é entender mais sobre a comunicação não violenta, que é fantástica, né? E que ajuda a entender como ter uma conversa, que se baseia em alguns pontos. Então, é entender primeiro o que está acontecendo, o que é o fato. Meu parceiro não me ajuda em casa, né? Meu parceiro senta no sofá e fica ali, ou sai com os amigos 3 vezes por semana e eu fico com todas as responsabilidades. O que eu sinto sobre isso? Como é que eu me sinto quando isso acontece? Até mesmo porque tem algumas situações que é do tipo, não dá pitaco na criação dos filhos, tá ali junto, tá na família, mas depois, quando dá alguma coisa errada com os filhos... Vai pra cima da mulher. Eu te disse. Vai pra cima da mulher. Então, eu entendi o fato, eu entendi o que eu sinto sobre isso, eu entendi a minha necessidade. Eu tenho que perceber exatamente o que eu preciso, porque o que eu vejo na realidade das minhas clientes e alunas, é que muitas vezes elas chegam pro marido e falam, por que você não me ajuda? Por que você não participa da criação dos filhos? E isso ainda é muito genérico, né? Então, a necessidade é uma coisa específica. Específica é tudo aquilo que eu tenho como visualizar. Então, eu preciso que você pegue as crianças na creche, eu preciso que você lave a louça. São coisas específicas, né? Então, aqui vem todas as minhas necessidades e então eu vou pro pedido. Então, Laura, quando a esposa, né, para avaliar o que ela precisa e senta para conversar com o parceiro nesse sentido, é uma conversa difícil, mas é uma conversa de alinhamento entre dois adultos, porque muitas vezes essa conversa não acontece, a pessoa não para avaliar o que ela precisa e na hora da raiva tem um rompante, aí a mulher briga, né, xinga, grita, e o homem vai rebater tudo isso e não se resolve. E daqui 3 dias essa briga acontece novamente e assim sucessivamente até que o copo transborda no casamento. Então, essa ainda é uma realidade que eu acredito que aos poucos ela vai ser desconstruída. Porque, veja bem, quantas mães que estão nos assistindo nesse momento que têm filhos que podem ensinar esses filhos de uma forma diferente, né? Que serão homens lá na frente que vão se comportar de uma outra maneira, né? E eu percebo nitidamente que quando o homem aprende a fazer as coisas dentro de casa, ele automaticamente aceita muito mais o seu lado feminino, né? O meu marido, por exemplo, ele cresceu em um lar com homens. Então, a mãe dele faleceu quando ele era entrando ali na adolescência, e então era ele, o pai e o irmão. Então eles tinham que se virar dentro de casa, né? Eles tinham que fazer as coisas, fazer comida, lavar, passar, nanana. E ele tem mais habilidade nisso do que eu.
né? Ele é muito melhor do que isso. Eu pego uma roupa para passar, eu sou um desastre, ele não. E o que acontece? Isso deu a ele características muito mais sensíveis, né? Ele consegue aceitar muito mais os sentimentos dele, e eu acho isso incrível. Então, as mães e os pais, né, dessa nova geração têm um poder enorme de mudar futuras gerações. Agora, os homens que já estão nessa fase, né, da adulta, no relacionamento com 35, 45 anos, e não aprenderam sobre isso. Laura, o adulto tem o poder de aprender quando ele quiser. Nós temos o poder de fazer escolhas. Então, é uma questão de postura e posicionamento no relacionamento também. É sobre os acordos que acontecem quando o relacionamento está acontecendo. Essa semana mesmo, uma aluna falou para mim assim: quando eu estava conhecendo meu marido há 15, 14 anos, ele falava para mim assim: olha, mas não espere que eu faça nada dentro de casa, porque eu não faço nada dentro de casa. E ela disse que na época ela pensava, ele tá brincando, né? Imagina que não vai fazer nada dentro de casa. Passaram-se os anos e imagina qual que é o problema deles hoje na crise no relacionamento. Ele não faz nada dentro de casa. Então, ele não faz nada, literalmente assim, do tipo não tirar o prato da mesa. E ela percebeu que hoje ela sente uma empregada doméstica no relacionamento. E aí vem a crise, enfim, né? Mas ele falava lá atrás. Aquele era o momento do alinhamento. Então, para quem tá namorando, namoro é prévia do que será o casamento. É o momento de alinhar as coisas, porque o namoro é o momento de conhecer outra pessoa. Já está em um casamento, não está funcionando essa divisão, é sobre realmente sentar com o outro e mostrar que você está disposta a negociar com ele algumas coisas, mas você não abre mão de outras. Então, o fazer tudo em um relacionamento é muito problemático, Laura. Seja homem, seja mulher, né? Assumir para si todas as funções não vai ajudar a construir um relacionamento forte. E a base para melhorar as coisas é a comunicação, é uma postura de conversa, de acordos, de, olha só, é tudo isso que precisa ser feito numa casa. Como que nós podemos dividir isso? Como que nós podemos estar perto dos nossos filhos e ajudá-los na construção de identidade que eles vão ter lá na frente, né? Dos valores, enfim. Então, a comunicação é um bom caminho para quem percebe que está vivendo isso no relacionamento. Não, e quando a gente vê que no namoro já acontecem algumas situações, imagina no casamento, porque É daí uma prévia, é aquela né? história que tu tá todo dia junto, dorme, acorda, enfim, e vai. Né? Laura, eu falo assim, quando o homem, na fase do namoro, ele senta no sofá, coloca o pezinho na mesa de centro e pede pra mãe trazer um café, liga teu alerta, porque em alguns anos você será a mãe dele fazendo a mesma coisa, né? Então, assim, é prévia, tem que alinhar, fazer acordos, deixar claro, né? O negociável e inegociável. E não evitem conversas difíceis. Não evitem, né? As conversas difíceis, elas não são ruins. Elas são um caminho para que a vida fique mais fácil no casamento. Tá certo. E Felipe, dentro de toda essa situação, quando a gente vê que às vezes os homens eles acabam deixando mais as atividades para as mulheres e tudo mais, a gente tem uma visão, para quem tem uma visão de mundo, Felipe, como a gente pode ver a questão do machismo, do masculino dentro da nossa sociedade? Então, eu achei ótimas as tuas colocações, obrigado pela pergunta. E vamos fazer um link sobre isso. Tu estava falando que aqui na nossa região existe muito essa queixa, né? Das mulheres com relação aos maridos, que eles não assumem esses papéis em casa. E daí tu tá pedindo com relação ao mundo. Como a gente comentou antes, eu tive essa experiência que eu vivi alguns anos na Inglaterra, né? E lá, embora a gente tenha, muitas vezes tem uma visão de que, mas lá é o primeiro mundo, as coisas já são bem diferentes. Não é muito diferente, não. Eu creio que, sim, lá esse debate ele já está um pouco mais avançado, já se fala mais disso, já se vê no dia a dia algumas mudanças um pouco maiores que as nossas e os homens ocupando esses espaços que são ainda aqui muito vistos como os espaços femininos, né? Mas não é muito diferente daqui, não. Então, a gente está numa evolução que eu acredito que deu muitos passos nos últimos anos, talvez nos últimos poucos anos, né? É um assunto que talvez há 30 anos atrás ninguém nem pensava, muito menos comentava, 20 anos atrás, né? E hoje é uma coisa... Bom, a gente está aqui na TV discutindo exatamente sobre isso. Então, é uma evolução muito, muito grande. Sobre a questão dos homens
dos homens conseguirem ou não, e o que impede eles de ocupar isso é justamente se dar conta, né? É o ir aprender, é o que a gente está fazendo aqui, é ir aprendendo dentro de casa, é ir tendo essas conversas, né? Como tu diz, nos relacionamentos, com a família, com os pais, com os filhos. Nós hoje temos a oportunidade, né, de ensinar as crianças que já vêm já com... já crescerem com esse tipo de mentalidade, já aprenderem que elas podem e devem falar sobre os sentimentos, né? Claro que nós, adultos, também devemos aprimorar isso, mas quando a gente já começa a fazer isso desde o crescimento, na formação das crianças, fica muito mais fácil, né? E eu acredito nisso, isso me deixa muito feliz, que as gerações que estão vindo, elas estão muito mais preparadas do que foram as anteriores, né? Essa é a lógica, é o esperado, né? Sim. E me parece que isso está acontecendo. E isso tem a ver também, porque esse debate veio à sociedade nos últimos anos, e agora as pessoas que estão tendo filhos têm essa consciência, coisa que há poucas décadas atrás não acontecia. Talvez com os nossos pais, na geração dos nossos pais, não acontecia. E hoje a gente ouve falar disso. Então, existem muitas pessoas que procuram, e aí sim, entre os homens também, terapia não para se cuidar, mas para aprender a cuidar dos filhos, para ter um relacionamento melhor com os filhos do que teve com o seu pai. Isso eu ouço também bastante em consultório. Eu tenho um relacionamento horrível com o meu pai, né? Eu tive um relacionamento horrível a minha vida toda com a minha família, com os meus pais, e eu não quero ter esse relacionamento com o meu filho, com a minha filha. Eu quero mudar isso. Isso é um fator muito positivo que eu percebo hoje, sabe? Que como as pessoas às vezes não, os homens, né? Não se cuidam porque aprenderam que não precisam, que não deviam, ou têm vergonha, mas querem cuidar dos filhos, né? Como isso ajuda para que essa mudança na sociedade aconteça lentamente, mas aconteça como já vem acontecendo no Brasil e no mundo todo, né? Maravilha! Pessoal, foi muito bonita essa conversa, gostei mesmo. Imagino que quem esteja em casa, as mulheres, homens que estejam nos assistindo, poxa, algo bem esclarecedor, muita informação de qualidade. Então, não tem o porquê fazer diferente se a gente sabe que baseado em estatísticas, em dados, a gente vê algumas situações. Então, vamos tentar fazer da melhor forma. São passinhos de formiguinha dentro de uma sociedade, mas por que não pensando que tudo isso vem para ser melhor para a família e para você, homem ou mulher também, dentro das suas, das suas questões, né? Que é como a gente sempre fala. A gente sempre fala das mulheres, mas assim, ter esse assunto especial e trazer para falar dos homens também é para uma simples forma de poder ajudar também a chamar a atenção de algumas questões. Então, pessoal, gostaria de agradecer. Mais uma quarta-feira, muito obrigada. Felipe, vim de Marau, você estar aqui disponível, eu agradeço muito a tua presença e, com certeza, vamos ter mais papos como esse, né, pessoal? Felipe, quiser fazer algumas considerações? Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de trazer esse universo masculino dar mais visibilidade a esse universo que, como a gente diz, está crescendo, amadurecendo, engatinhando, né? Por isso que as mulheres hoje estão com tanta visibilidade e os homens estão um pouco perdidos. Então, esses espaços servem para nos ajudar, nos situar. Onde é que a gente vai? Como a gente vai? E o meu recado mais importante de todos, eu vou repetir o que eu já disse, que é: homens, não tenham medo. Não tenham medo de perder pontos na carteirinha de macho. Vou usar de novo a tua expressão, né? Isso não faz mais sentido. A gente tem que poder ser quem a gente é, sem medo do julgamento, sem medo do que os outros vão pensar, do que socialmente parece ser aceito ou não, né? O que importa é a nossa felicidade, né? Então a gente deve ser como a gente é, e independente do que esperam que a gente seja.
Com certeza, maravilha. Rô. Adorei, um papo muito importante para quem está disposto e disposta a olhar para as coisas de uma outra forma, né? A gente não vai resolver nada à base do grito e nem à base da violência, né? Porque violência gera mais violência e a partir do momento que as pessoas se abrem para um novo olhar, sejam homens, sejam mulheres, né, Laura? Porque eu acredito que muitas mulheres vão assistir também e vão começar a perceber o marido de uma outra forma, sabe? O marido de um jeito diferente do tipo, uau, ele também precisa falar de sentimentos, porque às vezes a gente esquece desse lado, né? Eles vão levando e a gente também vai levando. Então, os casais ficam melhores, os casamentos ficam melhores a partir do momento que as pessoas conseguem abrir espaço para suas vulnerabilidades e fazer acordos claros e realmente compartilhar a vida, né? Porque não é sobre um completar o outro, é sobre um compartilhar com o outro. Então, quanto mais os homens se curam, né, buscam ajuda, buscam autoconhecimento, automaticamente as relações também têm resultado. Quanto mais as mulheres fazem isso, também acontece um resultado diferente. E eu acredito que quanto mais os homens perceberem e abrirem espaço para isso na vida deles, melhor eles vão ficar, né, como um todo. E quanto mais eles buscarem cuidar, né, do emocional deles sem nenhum tipo de vergonha, mais eles vão conseguir se abrir para coisas muito merecedoras, né, Laura? Porque a vida fica mais leve quando a gente não precisa carregar um fardo todo dia. Com certeza. Show de bola, Rô. E agradecendo aos meus convidados, agradeço a você que está em casa, nos acompanhou nesta noite e convido para ficarem agora com o Conecta News, Thiago Zilli e o Beto Guidini. Quero mandar um abraço, guris que estão no Estúdio 1 e vamos iniciar o Conecta News agora. E logo após teremos questões do sono no programa Mulheres. Então fica na programação da Conecta Mais e até amanhã, 6:45 da noite.